Se Jesus nos amou tal como nós somos, é porque para Ele nós temos um significado importante. Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Quem vos fala é o vosso servo, conservo Ângelo Jovete. Estamos no ar hoje, como de sempre. A nossa cadeira abençoada está recheado. Prazer, está bonito, vamos dizer assim, está bonito. O nosso estudo está bonito porque temos hoje o nosso convidado, Ezequiel Augusto. Ele que vai nos falar da caligrafia como um ato de oração. Então fique ligado, nós estaremos aqui 1h30 para tratarmos desse assunto. Preste atenção. Vamos já logo dar boas-vindas ao nosso bem-amado, paz e graça, homem de Deus. Obrigado, obrigado. Como estás? Como estás? Muito bem, muito bem. Já aproveito para agradecer pelo convite. Amém. E pela oportunidade de estar aqui. Uau. Mais do que conversarmos, esperamos também que o Senhor fale por nós e fale por os nossos corações. Ok. Quem é Ezequiel? Ezequiel Augusto. Quem é Ezequiel? Em poucas palavras, né? Okay. Quem é? Atualmente eu me identifico apenas como filho de Deus, esposo da Nayala, pai do Hermenegildo e do David, calígrafo, por sinal, e acho que essa é a minha identidade. Ok. Irmão Ezequiel. E quanto ao tema, o nosso tema, caligrafia como um ato de oração. Esteja à vontade e já estamos dentro do tema mesmo. Nos explica mais ou menos como entender esse tema, caligrafia como um ato de oração. Ok, chegamos a este tema por influência do filme Cartas para Deus, em que o protagonista, além de orar, também escrevia as suas orações, e mais tarde essas mesmas cartas que eram direcionadas para Deus acabaram sendo lidas por outras pessoas, e quando essas mesmas pessoas leram aquele conteúdo, mudaram por completo. Ele mudou uma sociedade simplesmente por escrever cartas para Deus. Então é sobre isso que nós queremos falar. Ok, esteja à vontade. E procure se soltar mais ainda para maior entendimento. Sim, Ok, certo. Obrigado. Bom, eu também queria primeiro apresentar o conteúdo histórico da caligrafia, de informar que, embora se diga que ela tenha fins comerciais lá no começo, mas o que se descobriu depois é que a finalidade inicial da caligrafia era espiritual. Quer sejam os sumérios ou os egípcios. Mais tarde, quando Napoleão Bonaparte acabou descobrindo algumas placas ou papiros escritos por essas civilizações muito antigas, percebeu que boa parte dos conteúdos que apareciam nessas placas e nos papiros eram orações feitas para Deus. Então, desde o princípio, a caligrafia foi utilizada como forma de oração, né? E deve ser utilizada ainda hoje, né? E como é que a caligrafia, de que modo a caligrafia faz parte da oração? De que modo, nesse caso? Nós sabemos que orar é falar com Deus. E quando falamos de falar, pretendemos comunicar. A oração é uma comunicação entre o humano e o divino. Então, sabemos também que a verbalização ou a oralidade não é a única forma de oração. Nós também temos a escrita. Sabemos que Deus vê e sabe de tudo. E quando simplesmente falamos ou pensamos, corremos o risco de nos distrairmos, o que não acontece quando escrevemos. Nós também podemos escrever as nossas orações, sim, e isso faz com que alcancemos mais concentração, porque a palavra diz que o maligno está
ao nosso redor, não é? Rugindo como um leão. E ele tem acesso aos nossos pensamentos. Há momentos que nós temos pensamentos involuntários e que não foram processados por nós e simplesmente nos sentimos culpados. Acreditamos que a maneira mais eficiente de combater pensamentos involuntários é escrevendo. Você não vai escrever algo que você não raciocinou, não pensou corretamente. Então, sim, pensamos que também, além de verbalizarmos as nossas orações, podemos também escrevê-las. É isto que nós queremos passar, é isto que queremos que nossos irmãos entendam. E de onde surgiu, né, esse processo da caligrafia nos escritos, nesse caso, dentro do cristianismo, né? Pode exemplificar também alguns trechos em que mostra que ela se enquadra nesse ato que estamos a falar? Certo. Olha, a escrita foi mantida dentro da igreja por muito tempo. Inicialmente, apenas os reis podiam ter contato com ela. E depois a igreja, só, né, os padres podiam ter contato com a escrita e transmitir aquilo que escreviam e liam para o povo. Mais tarde, Martinho Lutero, depois da revolução que ele criou, fez com que a escrita chegasse a todos, fez com que todo mundo pudesse ler e escrever. Então, quando as pessoas tiveram acesso à escrita, isso fez com que muita coisa mudasse, né? Nós sabemos que para começarmos uma guerra, podemos só nos desentender. As guerras mundiais foram assim mesmo. Mas para terminá-la, é preciso a essência de uma caneta. É preciso a assinatura. É preciso a essência da caneta sobre o papel. Então, presumimos que o facto da escrita sair de um meio fechado e chegar até nós seja mesmo um presente de Deus, porque é isto que se acredita. Então, se é um presente de Deus dado a nós, por que não usá-la para interagir com Ele? Por que não usamos a escrita para agradecer de facto a Deus? Hoje em dia a neurociência já começa a usar a caligrafia como fins psicológicos, né? Acredita-se que se escrevemos 10 coisas das quais somos gratos, isso vai mudar a nossa forma, a maneira como nos sentimos. E por que os cristãos também não escrevem 10 coisas que realmente são gratos e que Deus deu para eles, não é? E se sintam também bem. Então, é isto que nós trouxemos aqui para o povo de Deus. É isso que queremos que o povo de Deus entenda, que comecemos a escrever, além de simplesmente verbalizarmos a nossa oração. E quando estamos a retratar, quando estamos a tratar da caligrafia, especificamente estamos a falar de que nesse caso? Quando falamos de caligrafia, falamos de escrita, né? Os traçados que a caneta faz sobre o papel, a caneta ou o lápis. Quando falamos de caligrafia, falamos de concentração. Quando falamos de caligrafia, falamos de meditação. Quando falamos de caligrafia, nós falamos de um momento único de foco que o homem alcança, diferente de várias outras atividades. Há coisas que nós conseguimos fazer simultaneamente com outras, mas a caligrafia é tão ciumenta que quando a realizamos, fazemos apenas este ato, né? Este ato que Deus deu para nós desde o começo dos séculos. Ok. A caligrafia ele tem uma importância na vida do homem. Quais são o benefício da caligrafia, né?
Que impacto ele tem na vida do homem? Nesse caso, na vida de um cristão, a caligrafia. Certo. Na vida de um cristão, e não só, eu vou enumerar 3 benefícios. Né? Eu enumero sempre esses 3 benefícios. A primeira vantagem que a caligrafia nos oferece é o aprimoramento da memória. Toda pessoa que escreve tem mais facilidade de armazenar e compreender os conteúdos lidos. A segunda vantagem, o segundo benefício da caligrafia que eu apresento sempre é o aumento da autoestima. Por sermos cristãos, acabamos às vezes nos sentindo excluídos por conta da nossa apresentação e da forma como falamos. Então, de alguma maneira, isso faz com que nos sintamos retraídos, nos sintamos com a autoestima um pouco baixa, porque o mundo, o meio no qual estamos inseridos, exige algumas atividades que nós não estamos nada interessados em praticá-las. Então, por essa razão, em alguns momentos acabamos nos sentindo em baixo. E nós podemos corrigir isso, nós podemos resolver isso simplesmente pelo ato de escrevermos. Quando escrevemos, toda essa discriminação que há entre cristãos e não cristãos desaparece. Porque tanto o cristão gosta de ver uma letra bonita e quem não é cristão também gosta. Então acaba sendo uma forma que o cristão encontra de elevar cada vez mais a sua autoestima. E o terceiro benefício que eu sempre apresento é o combate da ansiedade. O mundo está tão apressado e nós temos que dar conta de tudo, só que não conseguimos. As coisas ficam cada vez mais difíceis e por alguma razão nos sentimos ansiosos e nos cobramos o tempo inteiro. Não muita coisa que somos capazes de fazer para dar conta disso. Se formos ter com um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, os julgamentos começam a partir da porta. Então as pessoas olham para ti e... mas ele parece normal, está aqui a fazer o quê? Então, se você não tem tantos recursos, se você não tem tanto apoio para combater esta ligeira ansiedade que te aprisiona, você pode simplesmente escrever. E nós, como cristãos, sabemos o que é que nós queremos. Nós queremos ser salvos. Nós queremos estar com Cristo. Nós queremos que quando Jesus estiver aqui, diga-nos, sejam bem-vindos, né? E às vezes ficamos com medo, e se não for assim? E se no final das contas não for assim? O apóstolo Paulo dizia isso várias vezes: o bem que eu quero fazer eu não faço, né? Faço o mal que eu não quero. E como seres humanos imperfeitos, mais cedo ou mais tarde, nós caímos, nós falhamos, às vezes nos cobramos tanto, às vezes e cometemos o erro de pensar que se calhar devemos nos afastar, nos purificar sozinhos, só depois voltar para Deus. Mas não precisamos passar por isso, Então, sempre que te sentires ansioso, sempre que te sentires preocupado com alguma coisa no futuro ou com algo que já aconteceu no passado, você pode simplesmente escrever. Talvez alguém queira perguntar, mas escrever o quê? Qualquer coisa. Basta que a caneta faça traços no papel. Assim que você começar a se concentrar no movimento das mãos e nos traçados que a caneta faz na folha em que você escreve, todas as suas preocupações desaparecem. Todas as suas preocupações desaparecem naquele momento. Você pode recorrer a isso várias e várias vezes. Eu vou partilhar uma experiência. Quando eu estava a fazer o ensino médio, eu tenho sempre esta mania de estudar. Eu não leio, eu gosto mesmo de estudar. Gosto de entender. Então, havia momentos quando eu estivesse a ler sobre alguma matéria, de repente, passados 10, 20 minutos, eu me perdia no pensamento. Então pensava, não, mas aquele colega falou daquele jeito comigo. Mas eu estava a ler, depois eu voltava, ficava todo, não, que tal eu começar agora? Era uma confusão. Só que eu depois, mais tarde, eu vi, não, e se em vez de simplesmente ler tudo isso e procurar entender imediatamente, que tal se eu ler um pouquinho e escrever este pequeno trecho? Não fica mais fácil? Olha, aquilo deu uma grande evolução. Na altura, eu tinha o meu cunhado como professor.
e eu ainda não tinha implementado a escrita como também esta ferramenta. E ele, quando fazia algumas perguntas e eu não conseguia desenvolver, eu me sentia muito mal. E eu só dizia, mas eu de facto estudei. Dizia, não, eu sei que você estudou, mas eu quero que você me diga sobre isso. Então, nós podemos sempre recorrer à escrita para aliviar nossa pressão, nossa ansiedade, para que sejamos capazes de lidar com o mundo. Amém. Eu olho, tivemos aqui a partilhar nos bastidores um trecho da Bíblia em que quando os homens encontraram a mulher no ato do adultério, né? Eles chegaram a Jesus, falavam com Jesus, Jesus limitava simplesmente em escrever. Em que momento, ou que significado nesse caso, o que te vem na mente com esse texto, nesse caso, o que te vem na mente? Eu aprendo com isto uma grande lição. Por exemplo, alguns professores na sala de aula, quando os meninos começam a fazer ruído, a fazer barulho, os professores ficam a gritar e em alguns momentos não têm muito sucesso com isso. E a menos que eles perdem a cabeça e se esquecem que eles têm que ser o adulto ali na sala. Com a situação que a palavra de Deus nos apresenta, quando houve todo aquele alarido, sabia-se que os fariseus e os escribas, né, queriam pegar Jesus de alguma forma quando levantam aquela situação. E quando Jesus se apercebe daquilo, não gritou silêncio, não explodiu. Simplesmente usou a escrita como a ferramenta correta para aquietar todos. E quando Jesus começa a escrever, todo mundo simplesmente para e fica curioso. Então, o silêncio existiu por conta da escrita, né? Hoje em dia há muitas teorias sobre o que aconteceu, sobre o que Jesus estava a escrever, né? Que nós não vamos nos ater muito a isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus usou a escrita como ferramenta para chamar a atenção da pessoa ali. Então, é também isso que estamos a chamar a atenção. Sempre que o irmão estiver preocupado com o futuro, com o passado ou com alguma outra coisa, simplesmente escreva. Há uma frase que diz, eu não sei se consigo passar a seriedade que esta frase tem, mas eu vou tentar. Uma frase que diz assim: você só pensa muito porque escreves pouco. Você só pensa muito porque escreves pouco. Talvez a partir do momento que começamos a escrever mais, esses pensamentos desnecessários, esses pensamentos involuntários começam a se dissipar. Então, o nosso verdadeiro eu, que é aquele eu que foi transformado por Cristo, virá à tona por conta de se fazer isso. Agora eu queria aproveitar, talvez o irmão Ângelo faça também já esta pergunta, mas eu vou já antecipá-la, que é um mal que tem se proliferado muito, que é sobre o consumo de conteúdo adultos, até mesmo no seio evangélico, até mesmo entre os irmãos em Cristo. E há irmãos, não é? Muitos de nós passamos por isso, por alguma influência, né, de um amigo, acabam tendo contato com esse mal, né? E tem muita dificuldade em se desfazer dele. Se calhar já foram confessar ao pastor ou a um irmão muito chegado, já tenha orado sobre isso, mas com alguma frequência cai de novo nesse mal e acaba se sentindo mal de novo. Ora, lê a Bíblia. Há quem até já tenha frequentado ambientes em que se usa dinâmicas para se combater isso e se calhar de facto não consegue sair mesmo. O conselho que eu tenho para estes irmãos é o primeiro: se acontecer uma situação que o irmão estiver a lidar com isso e cair, não pare de orar, não penses que estás imundo e que vais ficar algum tempo sem tocar na Bíblia para depois voltar. Ninguém se purifica sozinho. Confessa de imediato o erro e volte imediatamente para Deus. Volte a ter contato com a palavra de Deus, volte a frequentar a igreja e tudo mais. E outro conselho que é muito poderoso que eu vou dar ao irmão é: escreva versículos bíblicos. Escreva versículos bíblicos. Porque na medida que você começa a escrever,
o cérebro tem uma reação que se chama conexões neurais. Quando você começa a escrever para eliminar um vício e você tem uma rotina de escrita contínua, os teus neurônios começam a se conectar imediatamente. Sem você perceber, você vai dar conta que tens muita facilidade em não voltar para aquele vício novamente, simplesmente por você escrever. Há muita gente que lê livros sobre como se afastar disso e tudo mais e não tem êxito. Simplesmente escreva. Sempre que te apetecer fazer isso, pega na caneta e começa a escrever. Está com o telemóvel, está sozinho. E este é o pior momento. Quando você fica sozinho, quando não tem ninguém por perto e tu tens internet, estás aí com o telemóvel, não tem mais nada a fazer, queres voltar para isso, tenha sempre uma caneta por perto. Não leia simplesmente a Bíblia. Não leia simplesmente a Bíblia. Abra a Bíblia. Escreva o versículo de que tu mais gostas. Depois me confirma se não tem realmente alguma vantagem. E outra situação também que eu quero levantar aqui para os nossos irmãos é sobre aqueles irmãos que ficam muito tristes rapidamente. Aqueles irmãos que ficam abatidos ou com rancor, também com muita facilidade. O meu conselho também é que escrevam muito. Vocês sabiam que podíamos combater o suicídio rapidamente se as pessoas simplesmente escrevessem? A palavra nos diz que no mundo teremos aflição. Certo. Mas não devemos nos preocupar porque Jesus venceu o mundo. Uhum. Conforme falamos no princípio, a pressão é tanta e nós temos que dar conta de tanta coisa em tão pouco tempo. Mas não vamos conseguir. E temos que aceitar isso. Somos humanos e estamos fadados a falhar. Mas então, sempre que tiveres um pensamento nada abonatório, sempre que tiveres um pensamento nada benéfico, pegue sua caneta e escreva. Escreva seu nome, escreva algo para alguém e faça chegar, porque a etiqueta nos diz que os bilhetes escritos à mão acabam tendo sempre mais impacto do que os escritos no computador. Então nós podemos combater situações dessa natureza. Nós podemos ter vários irmãos que estão se desviando da palavra simplesmente se os orientarmos a escreverem mais. Porque essas dúvidas que nós temos, e vamos só ver, de repente um cristão, por estar a andar alguém que diz não acreditar em Deus, começa também a duvidar. Uhum. De repente um cristão, por ser maltratado por um irmão imperfeito como ele, quer se afastar da igreja e diz que não vou à igreja porque ali há hipócritas e tudo mais. E nós dissemos assim: se um hipócrita está entre você e Deus, então esse hipócrita está mais perto de Deus do que você. Você não deve se deixar levar. Eu gostei dessa, gostei. Uau. Não está à vontade, pode continuar. Então é isso que nós trouxemos aqui para os nossos amados. Vamos escrever mais e pensar menos, né? Vamos escrever mais e pensar menos, porque na maior parte das vezes, quando raciocinamos demais, o final não tem sido bom. Acabamos até às vezes duvidando até da vida eterna. E algo também que eu vou apresentar aqui, eu gosto sempre, às vezes, de me antecipar. Eu sei que as perguntas boas vêm do lado do entrevistador, mas eu tomo sempre esta liberdade. Esteja à vontade, nós estamos aqui hoje mesmo é para aprender. Houve uma vez que eu estava a conversar com alguém e de repente comecei a dizer: mas e se a vida eterna não for tudo isso que nós pensamos? E se de repente não haverá casamento, não haverá tudo isso que nos entretém aqui? E se não for assim, como é que vai ser? Então, eu fiquei sempre pensando naquilo, como é que eu respondo para ele? E num desses dias eu vou dar aula de caligrafia, a palavra me toca, né? Nós pensamos sempre que nós é que pensamos, mas o Senhor é quem nos dá, o Senhor é quem tudo vem do alto. Então, assim, a dar aula, depois eu falei assim para as pessoas: vocês gostam da minha letra? Eu disse assim: gostamos. Acham que eu tenho uma letra bonita? Sim, tem. Agora, se a minha letra é bonita, como que deve ser a letra de Deus? A Bíblia nos diz que Deus escreveu com os seus dedos na pedra e deu essas pedras a Moisés. Como é que era, né? Nós sabemos que a Arca da Aliança trouxe muitos
problemas. Mas o que estava dentro da Arca da Aliança? As pedras dos 10 mandamentos. E onde é que está a Arca da Aliança agora? Não sabemos, ninguém sabe, nem a Bíblia revela especificamente onde está. E se, tá bom, né? Você já gosta de ver pessoas com letras bonitas. Tá bom, não vai ter casamento, não vai ter carro, não haverá tudo isso. E se você quiser apenas ser salvo para ver a letra de Deus? Se você lutar apenas, né? Você já admira os seres humanos que escrevem bem. Uau. Que tal você só lutar para isso, fazer a coisa certa? Amém. Abandonar o mal. Tudo isso só porque você quer. Não vai ser possível ver aqui, porque já não está aqui. As pedras já não estão aqui. A Arca da Aliança já não está aqui. Que tal se você só lutar para isso? Acho que já é alguma coisa, né? Já elimina todas aquelas dúvidas, todo aquele questionamento sobre para que ser salvo, por que não desfrutar mais, por que não fazer o que todos fazem. Então esta é uma das reflexões que eu também trago aqui. Uau. Gostei, eu amei. E pude aprender. Olha, eu pude entender que só o ato de escrevermos nos livra de muita depressão. Certo. E no seio cristão existe mesmo esse fenômeno. Existem pessoas que estão frustradas por alguma coisa. Tipo, eu orei muito por um emprego e não consegui, então já não vou mais na igreja porque a promessa de Deus falhou na minha vida. As pessoas ficam mais focadas no negativismo do que no positivismo. Eu falo isso porque muitas das vezes são fatos que nós temos presenciado. Então, se as pessoas passarem mais a escrever os seus problemas, em vez de ficarem falando, mais a escrever, e isso acaba por ajudar em algum sentido nas nossas vidas. Acaba em muito. É assim, só duas coisas que Deus fez usando a mão. Deus fez o homem do barro, e a Bíblia nos prova isso. E a segunda coisa que Deus fez usando a mão foi a escrita. Deus escreveu à mão. Não nos permitiu fazermos outros homens à mão. Não conseguimos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não podemos fazer pessoas. Só que nos deu outra coisa que Ele fez à mão. Escrever. Nós podemos escrever. Uau. No século... Excelente. Eu vou só pegar novamente a palavra. Desculpa, as perguntas estão muito boas e às vezes quando eu pego a palavra fica difícil soltar. À vontade. No século XIX, Austin Norman Palmer, por conta da Revolução Industrial, percebeu que o mundo entrou num caos, porque boa parte das atividades feitas por seres humanos estavam sendo feitas por máquinas. Então, o desemprego aumentou. E, por conta disso, a delinquência também. Então, Austin Norman Palmer fez uma campanha revolucionária. Ele até disse assim: nós vamos americanizar as pessoas por conta da escrita. Ele desenvolveu o método Palmer. Então, quando ele inseriu isso no mercado de trabalho, quando ele incentivou as pessoas a escreverem mais, notou-se uma baixa considerável da marginalidade e uma baixa considerável da depressão, tudo por conta do programa de escrita que ele apresentou. Lá mais para frente, Edward Johnson, agora conhecido como o pai da caligrafia fundacional, ele escreveu uma placa no metrô de Londres que deixou todo mundo encantado. Então, com o surgimento da máquina de escrever, as pessoas começaram a banalizar a escrita, achando que já não era tudo isso que se pensava. Só que as pessoas não sabiam que a máquina de escrever entrou no mercado para ajudar os cegos. A máquina de escrever foi desenvolvida para facilitar aquelas pessoas que tinham dificuldades visuais, né, para terem contato com a escrita, não para que nós chegássemos a escrever. Tudo bem, foi muito benéfica, mas em momento algum ela foi um concorrente direto para a escrita à mão ou para a caligrafia. As pessoas sempre vão precisar de escrever à mão. Não importa o que se diga, não importa o que se pense. E eu digo sempre assim: se é algo que Deus fez, se é algo que Deus faz, Deus escreve. A Bíblia nos diz, Jesus escreveu. A Bíblia nos diz no livro de João, os anjos escrevem. Quem acompanhou a história de Daniel viu a escrita na parede, né? O Mene, Mene, Tekel, Persim. Mano, quando é uma atividade divina,
Uau. E seres humanos comuns como nós tinham o privilégio de fazer. Imagina se abandonarmos os prejuízos que corremos. Não é algo para se abandonar. Então, a tecnologia para a escrita foi desenvolvida para cegos e agradecemos o desenvolvimento que ela teve, é muito bom, ajuda com que a informação chegue até nós com mais rapidez, porque até antigamente, quando não existiam os computadores, os livros eram avaliados no preço de carros, né? E muitos não podiam tê-lo. É muito bom que a tecnologia tenha chegado até nós. Mas em momento algum a tecnologia é um concorrente para a caligrafia. Tal como se diz também, a câmara fotográfica não é um concorrente para o desenho. Né? As pessoas ainda continuam a se embriagar com um desenho realista, continuam a gostar. Se alguém diz, olha, vou fazer para ter um desenho realista, apesar de já ter uma foto, as pessoas gostam do desenho realista. Então, são áreas que não são adversárias, não concorrem. Amém. É necessário que nós continuemos a escrever, a aprimorar a nossa escrita, porque é de facto um ato divino. Amém. 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 Bem, já estamos no nosso tempo. Já. O tempo passa tão rápido. Começamos. Passa tão rápido, mas tão rápido. É só para dizer assim, eu aprendi. Jesus escreveu, Deus escreveu, os anjos também escreveram. Aprende a escrever. Rapidamente vai deixar conselho para a juventude, para a sociedade no seu geral, e depois vai mandar agradecimento. Okay. E posteriormente estaremos a terminar com o nosso programa. Um conselho para todos aqueles, para a sociedade, para a igreja, para todo mundo que nos acompanhe. Eu também estou a aproveitar já o meu conselho. Escrevam. Deus escreveu, escrevam. Amém. Esteja à vontade, meu Deus. Pode usar essa câmera e... Eu vou reforçar mesmo. Eu vou reforçar. Até nem sei se posso ser aberto com... Não sei se... Eu vou reforçar. Contato com conteúdo explícito deve ser eliminado, amados. Não... Há uma pergunta que é muito... Pode soltar, eles precisam ouvir. Pode mesmo soltar, dá à vontade. Há uma pergunta que todo mundo precisa se fazer. Quem eu sou quando ninguém está a me olhar? Quem eu sou quando ninguém está a me olhar? Nós temos sempre que nos perguntar desta forma. Quem você é quando ninguém está a te ver? Temos que parar de todas as formas, né, de consumir coisas nada abonatórias. E se o irmão, de facto, tiver algum problema, alguma dificuldade com isso, por favor, entre em contato com o irmão Ângelo, entre em contato com o irmão Ezequiel, para que sejamos capazes de lhe passar, né, alguma forma de se livrar disso. Né? A palavra de Deus diz que nem todo demônio se expulsa simplesmente com oração, né? Nem todo demônio é expulso simplesmente com oração. Então, há algumas coisas que devem ser feitas. O jejum é muito útil e a escrita não deve ser ignorada. A escrita no nosso ramo não deve ser ignorada. E este conselho vai especificamente para os pais. Os pais, às vezes, acabam pensando que está tudo bem com os nossos meninos e nem dão conta, nem sabem se o menino está muito tempo trancado no quarto, por que motivo. Então os pais devem ter um pouco de mais atenção a isso e incentivar mesmo os meninos a escreverem, porque o tempo livre às vezes não é benéfico, porque faz com que sejamos influenciados a fazer coisas que não são muito boas. Então acompanhar mais os meninos e recomendá-los a escreverem um pouquinho todos os dias, escrever alguma coisa, não importa o conteúdo, o mais importante é que ele escreva, E por último, o conselho que eu dou também é para as mulheres, as nossas guerreiras, as nossas batalhadoras. Tentem seguir o perfil da Carol Nesmi, uma brasileira que conta a história dela como mãe solteira e sem experiência de trabalho. Ela usou a caligrafia para formar todos os filhos, né? Ela já tem filhos com nível de mestre e doutoramento. E tudo que ela fez foi aprender
a escrever e a ensinar outras pessoas a escreverem também. Então as mães solteiras, e mesmo também as que não têm um grau de escolaridade muito alto, talvez o meu conselho é que aprendessem a arte da caligrafia para que consigam, por uma outra via, passar o sustento aos seus filhos. E para a sociedade cristã, que estamos a falar desde o princípio, a oração não precisa apenas ser oral. Podemos escrever também além de verbalizarmos. Podemos escrever também além de verbalizarmos, porque desde o princípio a escrita serviu para isso. Hoje sabemos de civilizações como os sumérios e outras, né? Sabemos do Antigo Egito, porque quando Napoleão Bonaparte descobriu algumas placas escritas, ele percebeu que boa parte dessas placas escritas continham nelas apenas orações. Então, podemos também orar escrevendo, repassar versículos bíblicos, e isto vai ajudar muito, isso vai nos ajudar muito a conseguirmos combater alguns males. Amém. Okay. Amém. Você esqueceu as saudações. Sim. Quando chegar no bairro vão te cobrar. Posa Caope, A, B, São Chato. Não pode mandar saudações. Eu vou começar por mandar cumprimentos à senhora Rosária, nesse caso ao casal Vandoni, que tem nos dado a oportunidade de trabalhar com os seus filhos para aprimoramento da escrita. Agradeço também à senhora Vanusa, que sempre esteve conosco, que sempre nos deu muita força para continuarmos. Ao senhor Paulo, que é o nosso atual, né, patrono. Agradeço ao senhor Jerúsio Abel Jorge, que foi o primeiro a me notar como calígrafo e a me dar a filha para trabalhar a caligrafia comigo, sem esquecer a minha família em geral, os meus amigos de arte, o pessoal da União Nacional dos Calígrafos e todos os meus irmãos em Cristo. Obrigado. Amém, amém. A União Nacional dos Calígrafos, eu também farei parte desse. Boa, terminou aqui o nosso programa. Quem falou para vocês, o Ângelo Jovete. Uau, hoje fomos abençoados. Frase do dia: pensa, 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 mas nunca para de pensar em Cristo. Escreva, amém. escreva, mas escreva sempre o bastante que puder. Se não se inscreveu aí no nosso canal, não esqueça, inscreva no nosso canal. Toca o sino das notificações, vai deixar o teu like para estar informado de todo o conteúdo melhor que existe no programa em Angola religiosa Só Fé Podcast. Mais do que isso, são imitações. Falou para vocês, Jovete. Até já, shalom.